Muito bem. Vamos, então, falar de justiça. É um tema que aqui no Brasil tem estado em evidência há algum tempo, mas por força de injunções políticas, não é? Mas nós também temos a nossa justiça organizada, aparelhada e estruturada para tentar resolver as questões que lhes são postas. Mas nós quisemos aqui fazer digamos, uma pequena análise comparativa, né, da justiça humana com essa que nós chamamos a justiça real, que é a justiça divina, né? E, de imediato, nós já vemos uma imensa diferença, porque no mundo material, digamos, essas questões, essas instituições, né, elas, digamos, são estruturadas de acordo com os conhecimentos humanos, com os recursos de que o homem dispõe para o exercício da própria justiça. E a gente já sabe como aqui, né, a justiça é extremamente burocrática. Na tentativa, digamos assim, de aplicar o melhor direito às questões que são tratadas. E, no entanto, com tudo isso, com toda essa estrutura, com leis, no Brasil, principalmente, um emaranhado de leis, uma coisa absurda, o que acontece aqui. Nós vemos que ainda muita injustiça é cometida, muito erro é cometido, apesar de todos os cuidados tomados. Isso porque, muitas vezes, há, por trás de questões, digamos, de grande valor, não é? Sempre há alguma influência, algum tráfico de influência, inclusive, e a prevalência, né, de interesses que, de uma certa forma, dificultam a administração dessa justiça, por uma série de práticas que todos nós conhecemos. Mas a justiça em si, a justiça é um conceito abstrato. Esse conceito de justiça. O que é justiça? Como fazia Sócrates, né? Sempre colocava esses conceitos mais importantes para a reflexão dos homens. O que é justiça? O que é liberdade? O que é coragem? O que é amor? Enfim, Sócrates é praticamente o pai do conceito, né? Porque ele sabia muito bem como dirigir o debate de questões importantes para o homem, para a sociedade. Então, justiça é um conceito abstrato, natural, né? Como esses outros. Liberdade, o bem, a beleza, e tantos outros que nós vemos
digamos, tratados principalmente no campo da filosofia. A filosofia é exatamente para penetrar mais a fundo nos conceitos mais importantes. A vida, por exemplo, é um deles também. Conceito abstrato que se refere a um estado de interação social ideal, no caso humano, né? No caso da vida neste mundo, onde há um equilíbrio, ou pelo menos se deseja chegar a um equilíbrio. E, no entanto, a gente sabe que essa justiça ela é tratada com base em leis imperfeitas, elaboradas por homens imperfeitos, por espíritos imperfeitos. E aí é que reside o grande problema da justiça no mundo. Embora os principais princípios, né, os princípios de justiça, eles estejam presentes na lei máxima do país, na nossa Constituição, mas, né, a lei ora a lei, né? Por enquanto, ainda é assim que se faz. As leis acabam sendo maltratadas ou feitas apenas para atender a interesses particulares, digamos assim, e não do todo, não da sociedade. Onde há, então, um equilíbrio por si só, razoável e imparcial, no conceito de justiça, né? Entre os interesses, riquezas e oportunidades das pessoas envolvidas em determinado grupo social. Então, esse seria o ideal, né? Que houvesse essa imparcialidade, que houvesse um equilíbrio, né? E que houvesse, de fato, decisões sempre justas. Eu tenho um amigo, bom, eu tenho um modo de dizer, porque eu não o vejo há muitos e muitos anos. E não o vendo, não sei se ele ainda está encarnado. Não vendo, nem falando com ele. Não sei se está encarnado, mas eu o conheci, curiosamente, eu o conheci num curso de psicanálise que eu fiz. Quando eu terminei o curso de Direito, estava terminando o curso, no ano que eu estava terminando, 2 meses antes de terminar o curso de Direito, eu vi no jornal um anúncio oferecendo curso livre de psicanálise. Um curso livre de psicanálise numa escola aqui no centro, bem na Bela Vista. Né? E eu fui fazer. E lá eu conheci esse meu amigo. Fizemos amizade, ele veio lá dar algumas aulas. E depois, com o tempo, eu o encontrei e fiquei sabendo. Na época, ele era advogado de um banco. E aí, depois de um tempo, eu encontrei e fiquei sabendo que ele tinha prestado concurso para juiz e ingressou na magistratura. E nessa ocasião, nesse reencontro que tivemos, ele comentava comigo, fazia até uma confissão, né, de que ele não estava feliz no exercício da justiça, da judicatura, como a gente costuma dizer, né? Porque ele dizia, o juiz ele fica muito preso às leis.
E há casos que você conhece o caso, conhece a fundo, conhece as particularidades do caso, circunstâncias, e você quer aplicar uma justiça maior naquele caso, sem propriamente desrespeitar a lei, mas considerando, né, certos princípios dentro da sua relatividade, né? Ou seja, cada caso é um caso. Eu não posso tratar um caso de um indivíduo que roubou um pão para matar a fome dos seus filhos, da mesma forma que eu trato um que roubou um banco e ainda matou gente e tal para se assegurar, né, do resultado do roubo. Então, ele dizia que estava realmente um tanto frustrado por causa disso. Muito bem. Então, é por quê? Porque as nossas leis são imperfeitas, né? E, e também, muitas vezes, os juízes seguem, além das leis, orientações, né? Quanto ao modo de julgar as questões. Eu sei que quando se passa no exame da magistratura, tem que fazer um curso, passou na já é juiz, né? Passou no concurso, é juiz. Foi aprovado, já é juiz. Mas não começa a trabalhar imediatamente. Primeiro vai fazer um curso para aprender é, como agir como juiz, né? Lá no fórum, no tribunal, né? Como ele tem que fazer com os processos, enfim, vai fazer um estudo sobre o direito processual, né? Para poder trabalhar corretamente, em harmonia com o cartório, pertence àquela vara onde ele vai trabalhar, né? Porque ali tem o pessoal do cartório que muitas vezes vai dar o andamento no processo, né? Que precisa ser dado, e aí leva o processo, às vezes, para o juiz já com alguma coisa preparada. O juiz tem que ler e tudo mais, e vai, então, dar o despacho dele, ou até a sentença, né, quando se trata do final do processo. Então, há toda uma burocracia e todo um trâmite, né, que o juiz aprovado, né, ele tem que aprender isso inicialmente, ele tem que vai fazer curso com juízes já experientes, né, para poder já começar fazendo um bom trabalho, né, não tendo dúvidas naquilo que ele tem que fazer. Então, isso tudo faz com que a justiça ela seja lenta, por causa dessa burocracia, né? Seja lenta, portanto, demorada, cara, por causa disso, né? E, e muitas vezes injusta, né? Ou seja, mal aplicada. Pois bem, nós, então, tratamos, no âmbito da filosofia, né, de conceitos abstratos, como esse, de justiça, né? Então, tem que haver um esforço mental de abstração, né? Tentar elaborar mentalmente o conceito, né? Baseado nesse movimento, né, mental. Os conceitos abstratos aparecem primordialmente na filosofia, como falamos,
no direito, que também tem a sua filosofia, né? A arte, a psicologia, até na neurologia, na computação, etc. Então, nós sabemos que existem conceitos abstratos de ordem superior que o homem tenta entender, né? Através dessas áreas: filosofia, direito, arte, psicologia, etc. Né? Então, os principais conceitos de ordem superior são o bem, o belo, a verdade, a liberdade, o amor, a justiça, etc. Né? Então, isso tudo nos é dado para que a gente procure entender essas questões. E aí a gente tem que trabalhar filosoficamente com isso, como a gente faz mesmo na escola espírita, né? No curso de filosofia, que amplia os nossos horizontes. Muito bem. Na Grécia Antiga, a justiça era representada por uma deusa, né? Lembremos-nos que a cultura grega, a cultura helênica, né? Ela estava embasada na mitologia, né? Vinha lá de Homero, Hesíodo, 8, 9 séculos antes de Cristo, né? Que foram os primeiros que escreveram sobre mitologia. Homero tinha a Ilíada e a Odisseia. O Hesíodo tinha, principalmente, os trabalhos e os dias. Enfim, eles é que foram estudando, né, as origens de tudo e as origens dos próprios deuses, né? Então, inicialmente, Temis era a deusa grega da justiça, e depois passou a ser Dice. A justiça era representada, então, de olhos abertos na Grécia Antiga. Veja que interessante, né? Já quando você passa para Roma, que tem uma mitologia muito semelhante, aliás, lembremos que quando o Império Romano conquista a Grécia, quando os exércitos romanos vão lá para os lados do Oriente, né? E aí passa pela Grécia, quando vão chegando ao Oriente Médio, quando Jesus nasceu, né? O Império Romano dominava a Palestina. Então, passa pela Grécia. E aí os romanos, digamos, meio que incorporaram, né, os conceitos da mitologia grega, inclusive os deuses. Em Roma eles têm um nome, na Grécia tem outro, mas são os mesmos deuses. Aliás, só um deus grego manteve o seu nome na mitologia romana, que foi Apolo, né? Apolo é o mesmo. Apolo é Apolo na Grécia, Apolo em Roma. Deus da beleza, né? Deus Sol. Muito bem. Então, na Grécia, a deusa da justiça era representada de olhos abertos. Já em Roma, era representada com olhos vendados, como se a justiça fosse cega, ou seja, como se ela não estabelecesse diferença, né, entre os indivíduos que se submetiam aos ditames da justiça, que buscavam a justiça para resolver os seus problemas. E, no entanto, nunca foi assim, né, na verdade. E os valores máximos, então, dessa justiça de Roma
eram os seguintes: todos são iguais perante a lei e todos têm iguais garantias legais. Ou, então, todos têm direitos iguais. Esses eram os princípios básicos, né? Aliás, nós até hoje usamos os princípios gerais do direito que vieram do direito romano, né? Porque foi em Roma que se estruturou pela primeira vez assim, a justiça, né? Instituições da justiça, fóruns, tribunais para julgar questões, né? E aí eles, o direito romano, né, era baseado na lei, chamada Lei das 12 Tábuas, e dali vinham os princípios gerais do direito, que são até hoje, repito, respeitados, principalmente no Ocidente e quase todos os países da Europa, da América, né? São os mesmos princípios, porque são princípios universais, né? Então, são, digamos, eternos, né? Se aplicam sempre. A justiça, então, deve buscar a igualdade entre todas as pessoas na, no, nesse afã, né, de julgar as questões que envolvem interesses, né? Aristóteles definia a justiça como sendo uma igualdade proporcional. Aliás, eu li isso também numa obra de Rui Barbosa, chamada A Oração aos Moços, onde ele dizia o seguinte: essa igualdade proporcional, essa justiça, significava um tratamento igual entre os iguais e desigual entre os desiguais, na proporção da sua desigualdade. Então, era uma justiça que procurava, de fato, ser justa, né? Ter um equilíbrio, julgando as características de cada caso e de cada litigante, digamos assim, né? Mas o próprio Aristóteles reconhece que o conceito de justiça é impreciso, né? Porque, de uma certa forma, é muito vago isso, né? Porque vão aparecer situações diferentes, muito díspares, e os juízes, né, muitas vezes, erram na, na metragem, vamos dizer assim, né, das decisões, né? Muito bem. Já o Platão reconhece a justiça como sinônimo de harmonia social. O Platão, justiça é isso, né? É algo que busca a harmonia social, relacionando também esse conceito à ideia de que o justo é aquele que se comporta de acordo com a lei. Então, Platão está bem mais focado, né, nessa ideia de justiça, de leis justas e tal. Seguindo, Cícero, um grande orador romano, dizia que justiça extrema é injustiça. Tudo que é levado ao extremo acaba sendo, né, injusto, porque vai favorecer mais a um do que a outro. Fazer a mesma exigência para um indivíduo de poucos recursos que se faz para um outro de muitos recursos, já começar sendo injusto, né? Porque tem que haver uma proporção justa na distribuição, né, dessa justiça. Então, fazer um escritor argentino
Jorge Luis Borges disse também certa vez: fazer o bem ao teu inimigo pode ser obra de justiça, e não é árduo fazer esse bem. Amá-lo, tarefa de anjos e não de homens. Ele já está se baseando, digamos, está se baseando, né, no ensinamento de Jesus: amai os vossos inimigos. Aí ele, analisando essa questão neotestamentária, né, ele chega a essa conclusão. Fazer bem, tudo bem. A gente consegue fazer, né? Agora, amar já é para anjos e não homens. Por quê? Ele está entendendo o amor no sentido humano, no sentido carnal, né? E não foi isso que Jesus quis dizer, a gente sabe muito bem. Então, diante disso, nós vamos ver como é que a doutrina espírita encara essa questão de justiça. Para começar, né, entre as leis morais, a maior, aquela que abrange todas as demais, que é a última, nós estudamos no Livro dos Espíritos, é a lei de justiça, amor e caridade. Então, essa é a grande lei, né? Justiça, amor e caridade, é aquilo que nós temos que ter em vista, né? Quando Jesus diz, só faça o outro o que você gostaria que o outro te fizesse. Ele está dizendo, seja justo, né, com o outro, porque é como a questão de julgar, né? Não julgueis para não seres julgados, porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Questão de justiça, mais uma vez. Então, a doutrina espírita, né, vem para nos, digamos, conscientizar, né, dessa noção da justiça divina. Porque muitos de nós aqui no mundo, passando por experiências difíceis, às vezes, árduas, quando comparamos a nossa vida com outras vidas, de outras criaturas, nossos semelhantes, nós muitas vezes nos achamos injustiçados, né? Quando vemos que uns têm tanto e outros nada, ou quase nada. Então aí o ser humano, o homem no mundo, é levado, né, a esse tipo de raciocínio. Deus não é justo. Até quando por exemplo, morre um jovem, né, muito próximo de você, ou da família, ou um jovem que você gosta muito, que você admira, cheio de vida, enquanto você tem um outro ali já com uma certa idade, né, maduro, e cometendo muito erro, injustiça, até violências, crimes, né? E aí o jovem, na flor da idade, desencarna primeiro. Então, muita gente é levada a esse raciocínio de que Deus não é justo. Mas é porque também não estuda, né, o Evangelho para entender digamos, essas nuances, né, da lei de Deus. Então, na, na doutrina espírita, justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Direitos de cada um, né? Tem gente que tem direitos que eu não tenho, por méritos, digamos assim, né? Diante da lei de Deus. Então, o respeito aos direitos de cada um é o princípio geral, né, da justiça divina. O sentimento de justiça é natural, todos nós temos. Porque temos esse sentimento em nós, também, logo,
nós digamos, nós reagimos, né, de uma forma, às vezes até de uma forma, digamos, apaixonada, o menor traço de injustiça, porque o sentimento de justiça é natural, é inato. E por que é inato? Porque a lei de Deus está gravada na consciência de cada um. Então, esse sentimento de justiça é natural por causa disso, né? Porque temos a lei gravada em nós. A base, então, da justiça fundada sobre a lei natural, ou lei divina, conforme o livro terceiro do Livro dos Espíritos, é querer para os outros o que queremos para nós mesmos, né? Aquela regra áurea de Jesus. Só faça ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse, né? Então, querer para os outros o que queremos para nós mesmos, e não o contrário. Não querer para nós mesmos o que queremos para os outros, porque ninguém quer o mal para si, né? E muitas vezes nós desejamos o mal do outro. O sublime da religião cristã, dizem os espíritos, foi tomar o direito pessoal como base do direito do próximo, né? Então, é isso, é no sentido de eu querer para o outro, né, aquilo que eu quero para mim mesmo. Vejo que quando Jesus nos ensina a, a amar, ele diz, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. É a mesma coisa. Ele não fala, se ame do jeito que você ama o teu próximo. Porque tem muitos dos nossos próximos que nós não amamos, na verdade, né? Então, eu também não estaria amando a mim mesmo. Então, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o próximo e a você também. Se você não se amar, como é que vai amar o outro, não é? Então, esse é o princípio da religião, da crença cristã. O direito dos homens nem sempre é conforme a justiça, como nós falamos aqui na introdução do tema, né? Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Bom, isso era o tempo de Kardec, né? A gente tem que entender isso também. O Livro dos Espíritos, essa edição que a gente tem, a definitiva, é de 1860. Então, quando ele fala que o direito dos homens só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há muitas coisas que a gente faz, né? Digamos, no âmbito doméstico, né? E que são competência exclusiva do tribunal da nossa consciência, isso não é objeto, né, das leis humanas. Existe um princípio lá no direito italiano, né, que como é que eles falam? Pensiero non paga gabella. Ou seja, pensar não paga imposto. É isso que ele está falando aqui, né? Tem coisas que nós fazemos, maltratamos, né, entes queridos, às vezes até agimos com violência com filhos e tal, e que não, essas questões não são levadas a, digamos, a um tribunal, né? Hoje já é diferente. Repito, este princípio que está no Livro dos Espíritos era
o que acontecia no tempo de Kardec, né? Em maior escala. Agora, hoje em dia, muitas dessas coisas, a violência doméstica, né? Os maus tratos a filhos, a animais, já, já vem sendo, né, objeto de leis e com punição para aqueles que, evidentemente, transgridem essas leis, né? Então, já não é mais só competência exclusiva do Tribunal da Consciência. O que são as leis? As leis, elas são fruto, né, de, assim, elas são consequência de hábitos, né, costumes do povo. Cria-se um costume novo, um hábito novo, uma nova prática, né? Aí vem as leis para regular aquilo, porque começam a surgir problemas nessas novas questões, como, por exemplo, a própria informática, né? Quando surgiram os primeiros computadores lá no início da década de 90, né? Ainda não existiam as leis que existem hoje, coibindo, né, certas práticas criminosas até, né? Ataques de hackers e outras questões todas que foram surgindo na medida que os problemas foram surgindo. Então, surge primeiro o problema, surge a situação, o hábito, né? A prática, e aí vem a lei para regulamentar aquilo. E isso do ponto de vista das leis humanas. O critério da verdadeira justiça, aí vem, né, o princípio divino. É, de fato, de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si o que se deseja para os outros, o que não é a mesma coisa. É o que diz os Espíritos, e nós há pouco tratamos disso, não é? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. As leis naturais, as leis divinas, né, elas têm um caráter universal. E por isso estão, digamos, inscritas na consciência de todo ser humano. E de todo ser humano em toda a parte do universo. Porque os mundos são habitados, todos os mundos que existem, eles são habitados, de uma forma ou de outra, são habitados. E, portanto, há muitas humanidades, né, espalhadas pelo universo. Por isso também Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se há moradas, deve haver moradores. Ou então já houve moradores. Ou essas moradas estão destinadas a futuros moradores. Mas é para isso. Os mundos não são criados, ou as estrelas, ou as galáxias, né? As constelações e tudo mais, para deleite dos olhos humanos. Tudo na criação de Deus tem uma finalidade útil. Então, os direitos naturais, né, abrangem todas as criaturas, todos os filhos de Deus, que são os espíritos, né, criados, os seres inteligentes da criação. Deus não fez uns de limo mais puro que outros, e todos são iguais entre eles. Ou seja, não fez de limo mais puro. É como lá no Velho Testamento, né, na Gênesis, quando Deus cria o primeiro homem. Como é que ele fez? Pegou do barro da terra, é esse limo mais puro. É o mesmo barro que faz todos os corpos, né? A mesma massa em cada mundo. Embora cada mundo seja diferente do outro, e, portanto, a massa em cada mundo
né, seja típica daquele mundo, mas todos que vivem naquele mundo, todos que pertencem àquela humanidade, né, têm os seus corpos feitos dessa mesma massa, dessa mesma matéria, desses mesmos elementos químicos, né? Portanto, Deus criou a todos iguais, como nós já sabemos, simples e ignorantes. Questão 115 do Livro dos Espíritos, né? E daí, então, todos os corpos são iguais. Todo ser humano que nasce na Terra tem um corpo igual ao dos outros, genericamente falando, né? Na sua formatação, na sua composição, né? Agora, o que corre por conta de cada um são eventuais deficiências com que o indivíduo nasce ou que traz no seu quadro genético, né, de acordo com a formação do seu corpo. Então, esses direitos naturais são eternos. Os estabelecidos pelos homens perecem com as suas instituições. Então, as leis humanas, porque são imperfeitas, são, digamos, frequentemente, né, alteradas. Mudam hábitos, surgem problemas novos, são criadas novas leis para tratar dessas questões novas que surgem, porque a vida é dinâmica, né? E vão surgindo, digamos, recursos novos para se viver, e aí, muitas vezes, preciso criar novas leis ou melhorar, aperfeiçoar aquelas que existem. Por isso que aqui no Brasil já se fez uma meia dúzia de constituições, né? Desde o tempo do Império. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma constituição só desde que o país se tornou independente, né? Só uma constituição. É igual à Carta Magna de Inglaterra, né? Então, por quê? Porque essas constituições, elas são objetivas, elas prevêem ali, elas incorporam, vamos dizer assim, princípios gerais do direito, e aí depois vem as leis, né, complementares, que vão tratar de cada questão específica das práticas humanas, das atividades humanas, do comportamento humano, né? Mas aqui no Brasil, infelizmente, ainda não é assim, né? A nossa Constituição atual é uma verdadeira, quase que é um código, né? Com 200 e tantos, 300 e tantos artigos. Já nem me lembro ao certo o número, porque também já estou afastado da advocacia há muitos anos. Então, as leis humanas, elas são falhas, elas são, digamos, elas precisam ser sempre atualizadas, aperfeiçoadas, enquanto a lei divina é perfeita, eterna, e não precisa ser alterada em nada, nunca. Desde que foram criadas, até o fim dos tempos, elas serão as mesmas, porque elas prevêem tudo mais essencial que existe, né? E, da mesma forma, aqui na Terra, você tem os princípios gerais, como nós temos aqui no Livro dos Espíritos, e aí você vai, digamos, surgindo uma situação qualquer dentro de alguma dessas leis, que seja uma situação nova, que não existia ao tempo de Kardec, existem muitas situações novas, né?
Afinal, o Livro dos Espíritos tem mais de 160 anos de existência. Você pode, através dos princípios gerais do Livro dos Espíritos, né, princípios filosóficos, você pode compreender qualquer coisa nova que surja, né? Muitas coisas, inclusive, que alguns contestam como sendo, por exemplo, certas revelações de André Luiz, alguns contestam que aquilo seja verdadeiro ou que seja doutrinário, porque não está previsto especificamente, né, no Livro dos Espíritos. Pode não estar especificamente, mas com certeza tudo que a gente aprende ali, a gente pode encontrar base de entendimento no Livro dos Espíritos, seja nas respostas dadas pelos espíritos, nas perguntas de Kardec, nas respostas dos espíritos, e muitas vezes até nas entrelinhas do que está dito ali. E tal a perfeição, né, dessas leis. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Né? Isso é um princípio de justiça, o de viver. Por isso que os espíritos, né, recomendam que nós cuidemos da vida, cuidemos da nossa vida. Quando o Kardec colocou o capítulo do temor da morte, segundo capítulo da primeira parte do livro O Céu e o Inferno, né, ele disse lá que o temor da morte era um temor muito natural, porque ele estava atrelado à lei de conservação. Aí você olha hoje em dia, né, é raro você ver alguém dizer que tem medo da morte. Então, eu digo que esse temor da morte acabou com o tempo, quando o homem se conscientizou, né, de que é imortal. O temor da morte se transformou em cuidado com a vida. Ninguém teme a morte, cuida da vida, né? Você não vai sair por aí pelas ruas distraído, né? Porque você corre o risco de perder a vida. Não, você cuida da vida. Você vai atravessar uma rua, você toma os cuidados, né? Em geral, claro, sempre tem um distraído outro, digamos, abusado outro, né, que quer atravessar a rua no meio do trânsito e tal, e provoca acidentes, né? Mas a questão é a vida, cuidado com a vida. Nós vimos o que aconteceu durante a pandemia aí, que foi uma verdadeira apologia da morte, quando o que teria que ter sido feito era a apologia da vida, né? Mas a gente sabe qual foi a motivação para essa apologia da morte, né? Então, por isso que os espíritos dizem, né, que não é admissível um aborto, que deve-se evitar a eutanásia, né? Por quê? Porque a vida humana é muito preciosa e o espírito tem o direito, né, de vivê-la. Olha, é o direito natural de um espírito, por exemplo, reencarnante, né, de viver. Agora, se ele é expulso dali pela via do aborto, né, então está se transgredindo a lei da vida. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas elas têm o seu mérito, evidentemente. Mas a virtude sempre que haja resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção, né? Então, aí está a questão de uma reencarnação, né?
eu desisto, eu renuncio ao meu interesse pessoal em favor do espírito reencarnante. Porque ele está reencarnando de acordo com as leis de Deus, né? Com o princípio da justiça divina. Então, eu tenho que respeitar, acima de tudo. Entre outras questões, claro. A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre bem e o mal é sempre mal. Então, o mal, digamos, intencional, evidentemente que ele é uma transgressão, uma grande transgressão da lei de Deus, porque a lei é de amor. Amor é o bem. Se você faz o mal, se você pratica o mal, se você planeja o mal, se você deseja o mal do outro, então você está agindo contra a vontade de Deus e contra as suas leis, né? E, portanto, você, digamos, será julgado no tribunal da consciência, né, de acordo com essa, digamos, com essa vontade, com o seu ato consciente, deliberado de fazer o mal para alguém, né? Na justiça divina tem isso. E aí é aquela questão. O julgamento é no tribunal da consciência, não é como a igreja sempre pregou, né? Que o julgamento seria no último dia, ou no dia do juízo final, o dia do julgamento, né? De todo mundo que vai morrendo fica lá, né? No mundo espiritual, no céu, no inferno, conforme os princípios da religião católica, e aí, no dia do juízo final, os mortos se levantam, né, do túmulo e se submetem ao julgamento. E aí vão ter a sentença que lhes couber, não é? Mas isso não é assim que funciona, como a doutrina espírita vem revelar. As leis estão na nossa consciência, cada um que se julga, e se julga já de imediato. Então, logo cometa um erro, cometa um mal, você logo, quando você está consciente disso, né, você logo já apela, né, para a sua consciência. E você tende a reconhecer o seu erro, o seu mal, a sua responsabilidade naquilo que você faz, né? Então, não tem que esperar desencarnar, não vai enfrentar nenhum tribunal no mundo espiritual, não tem acusador propriamente no mundo espiritual, não tem advogado para defender. É você, no seu mundo íntimo, que se dá esse julgamento, né? E disse Jesus mesmo, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o direito de julgar. Quem é o Filho? Jesus? Não. É cada um dos filhos, cada um de nós. Porque, mais uma vez, a lei de Deus está gravada na consciência de cada um. O mal, então, recai sobre aquele que o causou, evidentemente, né? Não se pode transferir para ninguém, embora muitas vezes o ser humano, né, tenha essa, vamos dizer assim, essa tendência, né? Ah, foi o outro que fez, né? A culpa é do outro. É sempre assim, né? A gente não assume as nossas responsabilidades. Cada um sofrerá a pena não somente do mal que tenha feito, mas também do que houver provocado. Ou seja, o mal que você fez e aquele mal ou aquela ação indireta, mas que provocou algum mal em alguém, né? Você não quis, mas como nós somos imperfeitos, eu digo, até o bem a gente faz imperfeitamente. Então, claro que você tem responsabilidade nisso, mas não se esqueça que a lei divina também tem
agravantes e atenuantes. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, nós respondemos por ação e por omissão, né? Quando nós agimos e quando nós nos omitimos. É como aquela pessoa que diz assim: ah, eu não faço mal para ninguém, mas você faz o bem? Ah, não, não tenho tempo, eu trabalho, não posso me dedicar a nada, no fim de semana tem que cuidar da família, cuidar da casa. Então, quer dizer, é o bem que você está deixando de fazer, né? Lógico, tem casos que é verdade, a pessoa não tem tempo, ela tem responsabilidades, né? E que não sobra um tempo, mas na medida em que sobrar esse tempo, né, a vida, né, segue o seu curso e pode chegar um momento na sua seu tempo de vida, né, mais avançado, nos anos da maturidade, de você ter esse tempo. Aí, então, você não vai ficar só cuidando de si mesmo, né, naquela atitude egoísta. Mas todos têm direito de fazer isso. Como disse Paulo, tudo me é lícito, tudo me é permitido, nem tudo convém. É o que diz a lei de Deus também. Então, sobre que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir: um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. E aí a gente vai, na questão do arrependimento, vai para o livro O Céu e o Inferno, né? Onde tem lá o Código Penal da Vida Futura, que dá lá uma série de orientações, uma série de considerações, né, a respeito das nossas ações aqui na Terra, e que vai dizer que o arrependimento, embora seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São necessárias a expiação e a reparação. Seria muito fácil, né? Eu estou arrependido, pronto, e espero que Deus me perdoe. Não, não é assim. Arrependido, tá? Agora você tem que passar, né, por essa prova. Você tem que sentir na pele o que você fez de mal para o outro. Cada caso é um caso, e não é como na lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente. Lógico, se você fez um mal, você precisa expiar, não quer dizer que você vai passar por aquela mesma experiência que você fez o outro passar. Tudo é muito relativo nesse aspecto. Mas você tem que passar, você tem que sentir na pele o mal que você fez, porque assim você aprende, né? E uma próxima vez você evita. Então, depois disso vem a reparação, finalmente. Enfim, tá, o meu tempo está esgotado. Esse Código Penal da Vida Futura termina com a seguinte conclusão: a cada um segundo as suas obras, como disse Jesus, não é? No céu como na terra. Essa é a lei da justiça divina. Muita paz a todos.